confiantes única e exclusivamente nos méritos de Cristo. Ó Pai, reconhecemos o nosso pecado, nossa total indignidade, Senhor, de estarmos na Tua presença, Senhor. Mas é pela fé no Teu Filho, no sangue precioso que nos lavou, que ousadamente nos colocamos aqui, diante de Ti, para ouvirmos a Tua voz, sentirmos o Teu toque e sermos abençoados, Senhor, com a Tua graça. Manifesta o Teu poder no nosso meio mais uma vez, renovando a nossa mente, Senhor, nos ajudando a enxergar o que ainda não vemos, a perceber o que ainda não percebemos, Senhor, a fazer a transformação que ainda não fizemos. Ó Pai, ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento de Ti. Mas, Senhor, para que possamos dar frutos que permaneçam para sempre, Senhor. Não nos deixe ociosos, não nos deixe, Senhor, a sermos seduzidos pelas atrações e atrativos do mundo, que pelo contrário, possamos buscar as coisas que são do alto, Senhor. Oramos por essa comunidade, Senhor, de Código de Farias, por cada rua, cada beco, cada viela, dos mais novos aos mais velhos, Senhor. Manifesta o Teu poder, Senhor, Salvador, nesse lugar. Ajuda-nos a cumprir cabalmente o nosso papel, Senhor. Estarmos aqui como luz, como sal. Não vemos como o Senhor. Por isso nos concede sabedoria, Senhor, para que venhamos a desempenhar o nosso papel de forma correta. Sejamos evangelistas, levando a Tua mensagem salvadora, Senhor, a todos os lugares, em especial aqui, onde o Senhor tem nos trazido a cada segunda-feira. Oramos pela vida de Calmon, pela vida de Rita. Continua, meu Deus, a abençoar esse casal que tanto tem nos abençoado, conforme a Tua graça. Ajuda-nos a viver como igreja, Senhor. Ajuda-nos a ser igreja. Para que a Tua luz se manifeste de forma ainda mais clara, Senhor. Que haja unidade no nosso meio, amor fraternal, uma manifestação clara do Teu poder regenerador nas nossas vidas, Senhor. Mais uma vez rogamos que nessa noite o Senhor nos conceda ouvidos a ouvir, para ouvir um coração desejoso a aprender aquilo que o Senhor tem a nos dar e ensinar na noite de hoje. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Vamos continuar a primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós paramos ontem no final do capítulo 4 e hoje nós vamos iniciar o capítulo 5. O apóstolo Paulo continua a falar com Timóteo, né? Esse é o tema central da carta, como a igreja deve viver o seu dia a dia. Exatamente o que nós lemos, né? O tema principal da carta está na própria carta, como a gente já falou, no capítulo 3, versículo 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Então, como se deve proceder na casa de Deus? Como nós devemos agir? Como nós devemos nos relacionar? E agora, nessa parte final da carta, né, no capítulo 5, o apóstolo Paulo agora vai falar como se deve exortar os irmãos, mais especificamente dividindo em subclasses. Ele vai falar do mais velho, ele vai falar das mulheres, ele vai falar das viúvas, como nós devemos agir com cada um, de acordo com o papel que cada um desempenha, né, pela vontade de Deus no corpo. Então agora eu queria só ler novamente o capítulo 4, versículo 16, porque é importante sempre a gente se reconectar com o texto. Já falei isso centenas de vezes, mas nunca é demais, de que as cartas elas não foram escritas como capítulos e versículos. A gente faz, né, foi feita essa divisão para que a gente possa aprender mais e haja uma metodologia, né, na absorção do conhecimento mais proveitosa, mas às vezes a gente pode se passar nesse sentido
que um capítulo não tem nada a ver com o outro. Não, sempre tem a ver, é uma sequência, né? É uma sequência de exortações, é uma sequência de afirmações e de falas que estão sempre conectadas de maneira ordenada. Amém? Então, o capítulo 4, versículo 16, Paulo fala a Timóteo e diz: olha, você toma cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, a responsabilidade do pastor de continuar, de perseverar, no sentido de que ele seja salvo e também a congregação esteja andando na direção correta. Então, nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso, porque nós não somos como aquela voz, né, do aeroporto, e diz: olha, pega um avião, vá para o portão tal, e você vai pegar uma aeronave para tal lugar, e aquela voz não vai sair dali, não vai para lugar nenhum, está mandando um monte de gente ir para todo tipo de lugar. Na igreja não é assim. Na igreja nós convidamos as pessoas a viverem uma vida que nós também vivemos. Isso de forma especial nos líderes, mas também cada irmão da mesma forma. Nós temos uma responsabilidade de sermos imitadores de Cristo e de convidarmos as pessoas a imitarem também a nossa vida. Né? Fica parecendo que isso talvez seja algo soberbo, orgulhoso. Não, pelo contrário, isso é uma atitude de responsabilidade e nós devemos ser imitadores de Cristo. E aqueles que estão mais novos na caminhada do que a gente tem que ter a cada um de nós como referencial. Né? Essa frase vazia que a gente ouve tanto em muitas igrejas: não olhe para mim, olhe para Cristo. Sim, mas onde é que eu vou ver Cristo, se não através da sua vida? Então é preciso a gente tomar muito cuidado, porque essas frases elas são repetidas e muitos acham que elas estão corretas. Né? Essa frase, por exemplo, esconde uma falsa humildade, e na verdade só representa uma irresponsabilidade da pessoa para com os demais. Então, o apóstolo Paulo fala a Timóteo: não segue esse exemplo ruim. Você tem que ser um exemplo para que as pessoas possam, né, estar olhando e seguindo todos vocês como uma grande caravana na fé, como uma cidade celestial. Agora, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre o dever dos pastores para com as várias classes de pessoas na igreja. Então, na igreja, você tem vários tipos de pessoas. Então, você tem gente mais nova, você tem gente mais velha, você tem gente casada, você tem gente solteira, você tem gente viúva, você tem gente divorciada, você tem gente, né? Então, você tem que lidar com cada um de um jeito. Claro que tem o geral, onde todos nós nos relacionamos, buscamos as mesmas virtudes, mas em relação ao tratamento, principalmente a exortação, ela deve ser cuidadosa a prática dessa exortação em relação a cada classe, para que a gente não venha a se desviar do que é a vontade de Deus. Então, aqui no capítulo 5 de 1 Timóteo: não repreendas ao homem idoso. Está vendo? Do que é o homem idoso? É o homem idoso. Então, tem que tomar cuidado. A pessoa mais velha, né, ela merece uma atenção especial, até por conta da sua idade. Então, devemos tomar muito cuidado. Isso não significa que a gente não vai... essa ideia de não repreender o homem idoso, o apóstolo Paulo não está dizendo que você não tem... Por isso que ele vai dizer: antes exorta-o como a pai. Você vai exortar, você vai corrigir. A nossa função de pastor. Inclusive, deixe marcado aqui, convido você a abrir comigo em 2 de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Percebeu? Então, é a função. E eu estava lendo, né, um livro, um comentário bíblico, que falava isso, que é uma das funções mais difíceis, né, do pastor, mas é uma função pastoral. Corrigir, a gente não só ensina, não só mostra o caminho, mas às vezes a gente tem que corrigir de forma pontual pessoas que a gente está vendo que está tendo um comportamento equivocado. Às vezes não estão enxergando isso, às vezes até estão enxergando. Então a gente tem que corrigir, mas tem que corrigir da forma correta. Por isso ele fala: não repreendas ao homem idoso. A ideia de não repreender é você,
quando você for corrigir o irmão idoso, você tratar ele com respeito em relação à sua idade, né? Tratar ele de forma respeitosa. Antes exortam como a pai. Então essa referência, você entender, ali é como se fosse o seu pai, então ele precisa ser corrigido, faça isso com espírito de brandura. O próprio Gálatas fala isso de forma geral. Você vê o seu irmão em erro, e ali é qualquer classe de irmão. Corrija com espírito de brandura, sabendo que poderia ser você naquele lugar. Então, mais ainda se essa pessoa for idosa. Então, devemos ter o cuidado em exortar as pessoas mais velhas como uma referência, né, um respeito à idade que elas têm. Aos moços, agora os mais novos, como irmãos. E a ideia, o que Paulo está mostrando aqui para Timóteo, nós na igreja temos uma hierarquia funcional, não hierarquia essencial. Ou seja, como nós temos uma igreja que tem ordem e é decente, então é claro que vai ter os líderes e que vão guiar o grupo e que vão dar ordens e que vão, né, dar direção, mas isso não faz do líder mais especial do que ninguém. Pelo contrário, estamos todos no mesmo patamar, né? Alguns têm uma responsabilidade maior, dada pelo próprio Deus, mas a graça nivela todo mundo. Então não tem essa diferença. O homem mais velho, você é líder da igreja, você é o pastor da igreja, a pessoa mais velha, trate como se fosse seu pai. É uma pessoa, né, jovem, trate como se fosse seu irmão. Mostrando justamente que não há essa hierarquia, né? Não há essa superioridade entre pessoas na igreja, independente das funções que elas desempenham. É isso que Paulo está mostrando aqui a Timóteo. Como irmãos, as mulheres idosas como a mães, percebeu? As moças como irmãs, com toda a pureza. Então, olha o cuidado que tem que se ter desde aquela época, né? A relação que deve se ter com toda a pureza, né? Sempre tomando muito cuidado, por isso que a gente sempre fala, olha, irmãos, cuidado quando você andar com pessoas de outro gênero, sempre com todo atenção para fugir da aparência do mal. Versículo 3, o apóstolo Paulo então começa a falar de uma classe específica. Para a gente às vezes é um pouco difícil entender. No nosso contexto seria aquilo que a gente chama de alguém necessitado, né? Alguém que está passando por um período de adversidade, alguém que tem algum tipo de limitação em relação ao trabalho e vai precisar de ajuda. Nesse caso aqui eram as viúvas. As mulheres não podiam trabalhar nessa época, então quando elas perdiam, né, o seu marido, se elas não tivessem algum parente que as ajudasse, elas iriam passar por dificuldades materiais grandes. Então Paulo está falando sobre essa realidade do século I, que no nosso contexto independe de gênero, né, e tem a ver com pessoas que estão passando por dificuldade material e vão precisar da ajuda da igreja. Mas essa ajuda tem que ser também muito cuidadosa. Porque a gente percebe pessoas que se aproximam da igreja, de igrejas piedosas, com intenções ruins, né? Querendo se aproveitar da boa vontade dos irmãos, né? E muitas vezes elas vão se aproveitar dessa boa vontade em relação aos recursos materiais para viverem vidas que são bem contrárias ao que seria o ser cristão. Essa é a advertência do apóstolo Paulo. Então, quando a gente for ajudar alguém como irmão, que essa ajuda aqui é como irmão, não está dizendo, é como nós já vimos, faça o bem a todos, prioritariamente. Então, a gente está falando aqui da família da fé. A gente não está falando de algo, né, geral. A viúva que não é cristã, a gente vai ajudar também, né? Se precisar, a gente vai orar e vai ajudar. Mas o que Paulo está falando é de assuntos internos, do que acontece dentro da igreja, pessoas que estão passando por dificuldade dentro da igreja, que precisam ser assistidas pela igreja, precisam ser auxiliados pelo irmão, e não é vergonha nenhuma isso. Não é vergonha nenhuma, pelo contrário, nós precisamos entender que essa é a vontade de Deus. Capítulo, em 2 Coríntios, ele fala que o propósito de Deus, até para testar a humildade de quem recebe e a generosidade de quem oferta, é que alguns tenham mais e outros tenham menos. E aquele que tem menos não lhe falte nada pela generosidade do que tem mais, e aquele que tem mais não viva, né, em luxúria, né, sem se preocupar com aqueles que têm menos. E que em tudo haja igualdade. Então é um propósito de Deus para testar, inclusive, a nossa generosidade, o nosso amor, né, e a humildade.
honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Olha que coisa interessante. Eu queria mostrar para você uma viúva verdadeiramente viúva na Bíblia. Lá no Evangelho de Lucas. Vamos abrir? Acho que você já sabe quem é. Lucas capítulo 2, versículo 36. Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que viveram com seu marido 7 anos, desde que se casaram, e que era viúva de 84 anos. A gente não sabe se tem 84 anos que ela é viúva ou se essa é a idade dela. O mais possível é que essa seja a idade dela, né? Mas há outra possibilidade também, né? O texto ele abre espaço para as duas formas. 84 anos, veja, ela ficou 7 anos casada, e se a gente for levar em consideração a idade dela, ela provavelmente ficou 60 anos, 70 anos viúva, né? Então olha que coisa, quanto tempo. Lucas 2, 36. 37, e que era uma viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. O fato dela ser viúva não diminuiu a devoção dela a Deus, pelo contrário, aumentou. Ela não tinha mais marido. E a gente não tem notícia aqui de filhos, então ela vivia para Deus, literalmente. E ainda fala em jejum e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então veja, é isso que Paulo está falando quando ele fala, voltando agora para 1 Timóteo 5, viúvas verdadeiramente viúvas. Ou seja, pessoas que não têm muitas vezes obrigações na sua vida secular, né? E que por isso podem se dedicar mais à vida espiritual como igreja, no auxílio à igreja, no auxílio aos demais irmãos. Isso não seria algo que diminuiria a pessoa, pelo contrário. A gente deveria honrar essas pessoas, tratar elas com honra, no sentido de que essa pessoa ela agora está se dedicando às coisas de Deus exclusivamente, uma vez que ela não tem mais marido, né? Ela se dedica às coisas de Deus. Versículo 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, percebeu? Se essa viúva tem família, filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa. Veja que o apóstolo Paulo está falando aqui, que fique bem claro, o contexto é filhos e netos cristãos. Porque a gente não tem como cobrar do ímpio. Então veja uma pessoa que é viúva, tem um filho que é ímpio, e aí o filho não ajuda em nada, e a gente vai dizer, você tem seu filho, ele que te ajuda, mas ele é ímpio. Então não é esse o contexto da carta. Por isso que é muito perigoso, eu já vi pessoas falando a respeito dessa passagem assim de forma extremamente pervertida, né? Revelando apenas uma desconexão com o texto. E eu vou parar por aqui para não ofender alguns. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Então, tratar o seu pai e a sua mãe crente, né? Se não for crente, também, claro, né? Mas tratar o seu pai e sua mãe crente de forma extremamente atenciosa é algo aceitável diante de Deus. É algo que Deus vê com ótimos olhos. E a gente tem que buscar fazer isso. Versículo 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva. Olha o cuidado de Paulo. Verdadeiramente viúva. A ideia é, não tem ninguém por ela. É uma pessoa que não tem quem assista. Mas nesse caso, no século I, era uma situação extremamente complicada, porque você já sabe, a mulher não podia trabalhar. Não tinha campo de trabalho para a mulher. Né? Verdadeiramente viúva não tem amparo, espera em Deus. E se a pessoa espera em Deus, é com a gente, é com a igreja. Nós somos o corpo de Cristo.
Então, se alguém está esperando em Deus, é a nossa obrigação ser o consolo e o conforto dessa pessoa quando isso for possível. Como o Tiago está falando, deixa marcado aqui, vamos lá em Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante tiver salvado? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, percebeu? Essa era a realidade especial das viúvas. Elas estavam desassistidas. Tiago capítulo 2, versículo 14, 15 agora. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa ou necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, que igreja é? Que igreja nós vamos ser se a gente agir desse jeito? Você sabe que a pessoa é alguém que está desassistida, não tem recursos, que não tem familiares que ajudem, e você não se sensibiliza com o problema da pessoa. Não, Deus vai ajudar. A gente vai estar aqui orando por você. Claro que a gente vai orar, mas a gente vai fazer de tudo para ajudar essa pessoa. O problema da pessoa é o nosso problema, porque essa pessoa não é uma pessoa, é nosso irmão com fé. É isso que o apóstolo Paulo está alertando lá em 1 de Timóteo, e é isso que o Tiago está falando aqui também. E qualquer dentre vós que lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então o contexto é exatamente esse que Paulo está ensinando. Voltando agora a 1 Timóteo 5. Verdadeiramente viúva, versículo 5. E não tem amparo, espera em Deus. Mas essa pessoa que espera em Deus, ela tem que demonstrar isso através de uma vida correta. Então imagine que uma pessoa está sendo assistida pela igreja e todo final de semana vai para o paredão. E a pessoa não tem dinheiro para comer e você vê a pessoa bebendo cerveja lá. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, não é desse jeito, não é isso que Paulo está dizendo. Persevera em súplica e orações. No sentido de que é uma pessoa piedosa, tem testemunho de que é verdadeiramente cristã. Então nós assistimos como irmã, noite e dia. Versículo 6. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, viu? Então, se essa pessoa está aproveitando essa desobrigação, por assim dizer, com laço familiar para viver uma vida imoral, a gente não pode incentivar o erro. É como a gente fala isso com tristeza, mas ao mesmo tempo com a seriedade devida. A gente não aconselha ninguém a dar dinheiro para as pessoas que pedem na sinaleira. Até porque a gente que teve o CAC como uma espécie de escola durante 10 anos, a gente sabe que 100% dessas pessoas, não é nem 99%, 100% dessas pessoas são usuários de droga. Aquele dinheiro não é para comida, E se você fizer o teste de dar comida, a pessoa não vai gostar. Então, cuidado. Muitas pessoas dão naquele sentido de aliviar a consciência. Mas essa não é a ajuda que deveria ser dada. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então, o que quer dizer que está morta? Quer dizer que não é regenerada. Não é uma pessoa regenerada, não é uma pessoa que infelizmente não é uma irmã na fé. Então a gente não pode tratar desse jeito. Mais uma vez, a gente não vai tratar mal ninguém. Se a pessoa estiver passando por um momento de extrema necessidade, a gente vai amparar. Porque a gente faz isso com qualquer pessoa, mesmo que não seja crente. A gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar nessa esfera religiosa, só ajuda o crente. Por quê? Não entendi. É isso que Jesus ensina? Não, Jesus não ensina isso. A gente ajuda as pessoas, a gente ora antes, até para poder a gente saber que tipo de ajuda a pessoa precisa. Mas prioritariamente, não exclusivamente. Porque a gente vê a postura de algumas pessoas, não acredito não na nossa congregação, mas em muitas outras, de que se não é crente, estou nem aí.
né? E não é desse jeito. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Versículo 7. Prescreve. Veja, a prescreve lembra muito a ideia de prescrição médica. E é exatamente isso aqui, é como se fosse uma receita mesmo, né? É assim que você deve agir. Então, você está gripado? Vou passar uma receita aqui para você. Você vai tomar vitamina C. Se tiver febre, você vai tomar esse remédio aqui, viu? E aí você vai tirar a temperatura. E vamos falar. Então, isso é uma prescrição. A ideia de que você tem que seguir a risca. Às vezes o médico passou o remédio, a pessoa volta uma semana depois pior. E você fala, e aí, tomou o remédio? Não. Sim. E você voltou aqui por quê, então? Né? Então, a gente dá risada dessa situação, mas muitas vezes é isso que acontece do ponto de vista espiritual. Todo aquele que confessa e deixa, a pessoa não confessa nem deixa o pecado e está querendo ser perdoado, como? Não tem outra forma, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque as coisas que a gente aprende na Bíblia, a gente tem que seguir literalmente, né? A gente não tem espaço para dizer, não, isso daqui eu não vou fazer, não vou diminuir a dosagem, né? Vou aumentar a dosagem aqui. Não, é para seguir exatamente como está escrito, até porque a gente está falando de uma sabedoria que é boa, perfeita e agradável, porque vem de Deus. Tudo que vem de Deus é perfeito. A gente pode melhorar o que é perfeito? Não. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, ó Timóteo, é assim que você deve ensinar na igreja, é assim que você deve falar para os irmãos agirem, é dessa forma que deve tratar essa classe de pessoas que estão no nosso meio, muitas vezes vão estar no nosso meio. Vamos agir desse jeito aqui. Versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, percebeu? Está falando de gente crente, irmãos. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Eu acho interessante que eu já vi pessoas ensinando nesse texto assim, dizendo, ó, você tem entes queridos que não são crentes, e aí ele diz para você não vir na igreja, seu pai e sua mãe. Aí você não vem para a igreja. Aí o seu pai e sua mãe diz para você não vir e você tem que obedecê-los. É sério? E porque se você não obedecer, você é pior do que o ímpio. É sério mesmo? É isso que você pensa? Então, tome bastante cuidado, porque se você quiser errar, Deus vai deixar você errar. Se você quiser fazer as coisas certas, Deus não vai deixar você errar. Ele olha a intenção do coração. A gente já aprendeu isso em 2 Tessalonicenses. Aqueles que não têm prazer na verdade, Deus envia o espírito do erro. Então, nós vemos pessoas que são extremamente egocêntricas no seu círculo familiar e são totalmente despreocupadas com a vida na igreja e querem justificar isso por meio desse versículo. Não tem nada a ver, viu? Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de crente para crente. Uma família cristã. Essa é a realidade que deve ser a realidade buscada. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus... Porque, olha que coisa interessante, irmão. Se a gente fosse levar essa consideração que alguns fazem, então o próprio Jesus estaria em pecado. Porque Jesus era o filho mais velho, não é isso mesmo? E o papai dele já tinha morrido, não é isso mesmo? E quem é que devia tomar conta da mãe dele? E por que ele saiu para pregar 3 anos e meio? Porque isso era a sua responsabilidade, o seu chamado. Você vai ver os irmãos, Tiago e João, eles trabalhavam com o pai dele. E está lá no texto, abandonando as redes e ao seu pai, seguiram ao chamado de Jesus. Então todas essas referências estão claras na Bíblia. De maneira que quem quer se enganar, se engana ao seu próprio risco. Prescreve estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Né? Então, cuidado para que você não se veja nessa acusação. Versículo 9. Pelo que Paulo fala, havia uma espécie de lista. E veja que esse tipo de problema, irmãos, sempre foi um problema.
Nós vimos isso lá em Atos, capítulo 2. Vamos lá. Atos, capítulo 2, uma igreja altamente espiritual. O Espírito Santo tinha acabado de descer. Todo mundo ali cheio do Espírito Santo. Multiplicação de crente. As pessoas querendo aprender mais acerca das coisas de Deus. Mas quando chegou no problema da comida... quando chegou na comida, o negócio, né? A gente sendo irmão... Mas vamos ver esse negócio aqui direito. Atos capítulo 6. Não é Atos 2 não, perdão. Atos 6. Atos 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, então toda vez que a igreja cresce, vai crescer também o número de problemas. Então, vocês que estão acostumados com a igreja com pouca gente, quando a igreja aumentar um pouco numericamente, né, fiquem tranquilos, vão aumentar os problemas também. Houve murmuração. Murmuração entre os crentes, para você ver, irmão, quando chega na barriga, é difícil não dar uma murmuradazinha, né? Mas olhe, não é para murmurar. Aqui não é para você seguir esse exemplo, é para você ver que não é para fazer isso, né? Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Aqui vocês já sabem, até essa altura a igreja era essencialmente formada por judeus. Então, o que está falando de helenistas aqui? Helenista é sempre um adjetivo que faz referência ao povo grego, de influência grega, né? Então, fala dos judeus da dispersão que falavam grego, não falavam hebraico. Então, estava dizendo que na hora de dividir o alimento com as pessoas, porque eles não falavam o mesmo idioma, que era o hebraico, né? No caso lá não era nem o hebraico, era o aramaico, mas muito parecido com o hebraico, aqueles de fala grega estavam sendo esquecidas. Pelo menos é a reclamação deles aqui, né? E aí teve problema, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, havia um rol de pessoas que eram assistidas pela igreja, já nessa época. Uma igreja que nem havia se formado ainda como instituição, né? Ainda está sendo tudo assim muito, né, muito novo, aquela experiência, não tinha um formato de templo, nada disso, né? Era tudo muito novo, a igreja está passando por um processo de transição. Mas ainda aí surge essa necessidade, surge esse problema, e como todo problema que surgir na igreja deve ser enfrentado de forma espiritual. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Isso significa que eles eram superiores? Não, é porque tem coisa assim que é para a gente que não é, né, líder fazer. Não, não é isso, irmão. É porque cada pessoa tem a sua função. Glória a Deus. Você imagine, por exemplo, você está numa clínica e lá na clínica você tem gente que trabalha na recepção, você tem médicos, você tem enfermeiros, você tem gente que trabalha na limpeza, você tem gente que trabalha em todos os setores. Aí imagine que o médico vai ficar na recepção e o recepcionista vai atender na sala do médico. Vai dar bom isso? Vai dar bom esse negócio? Não vai. Por quê? Porque quem é que tem que exercer a medicina? Quem fez medicina, né? Ah, um é melhor do que o outro? Não, cada um, seu cada um, né? Então, na igreja às vezes tem isso, assim, mas isso não está à minha altura. Ô, irmão, nem que você fosse Shaquille O'Neal com 2,10 metros, né? Então, não tem isso aqui na igreja. Todos somos iguais. Agora a gente tem funções diferentes. Já imaginou eu tentando cantar nessa voz? Ô, irmão, não imagine não, porque é assustador, né? Então, cada pessoa tem o seu chamado, e o seu chamado, Deus te dá dons para que você possa cumprir o seu chamado, né? Você vai ver isso de forma muito clara na igreja, pessoas que têm talentos específicos em relação ao chamado de Deus na vida da pessoa. Então aqui no capítulo 6, ainda aqui no capítulo 6 de Atos, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Veja que ainda aqui, no surgimento, né, da igreja, a igreja ainda está nascendo, está bem recente, né, recém-nascida a igreja, mas já surge, não diáconos como função, mas a necessidade de irmãos que pudessem servir outros irmãos, para que tivesse decência e ordem na igreja, né? E essas pessoas precisavam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração
e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos para os apóstolos, e eles, orando, lhes puseram a mão. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicavam os discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, olha como é importante a gente resolver as questões de forma espiritual, né? A gente tem sempre a oportunidade diante dos problemas. A gente pode tentar solucionar os problemas de forma correta ou de forma errada. E por isso que o apóstolo Paulo está falando sobre esse assunto aqui em 1 Timóteo 5, quando ele fala como a gente vai exortar cada classe de irmão, mais velho, mais novo, viúva, né? Cada classe de irmão. 1 Timóteo 5, versículo de número 9. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade. Então, o que é que o apóstolo Paulo está falando? Na hora de fazer a inscrição lá, as viúvas que eram assistidas, né, diariamente pela igreja, essas pessoas tinham que ter essa idade, tendo sido esposa de um só marido. O que ele está fazendo aqui, irmãos? Isso não é um rol taxativo. O que ele está mostrando deve ser uma pessoa decente. Qual é a marca da igreja? Decência e ordem. Então, que tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, percebeu? Então, a pessoa que vai ser assistida pela igreja, ela tem que ter a cara da igreja. Então, uma pessoa que está sendo assistida pela igreja, ela tem que ser um referencial de cristão, porque as pessoas estão observando, né, mais do que qualquer outro tipo de pessoa, essas pessoas em especial que vivem essencialmente da fé. Tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés dos santos. Lavar os pés dos santos fala, né, de ser uma pessoa subserviente, uma pessoa que não é preguiçosa, uma pessoa que está dedicada ao serviço da fé. Socorridos atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então é desse jeito que a pessoa deve ser assistida pela igreja. Então, quando a pessoa é assistida pela igreja, ela deve, mais do que nunca, mostrar isso por meio de uma vida transformada. E assim, de forma muito clara, uma pessoa que é assistida pela igreja, infelizmente, na nossa geração, uma geração altamente capitalista, a geração de Paulo não era diferente. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, inclusive está nessa carta, essa referência. Que quando a pessoa é ajudada pela igreja, parece que essa pessoa é inferior. Não é. Pelo contrário. Você viver dessa forma é mais difícil do que você viver de salário, do que você viver de um dinheiro que é seu, né? Não é seu, nunca foi, mas você acha que é seu porque você trabalhou. Não, eu trabalhei esse mês e aí esse meu salário é meu. Não é seu, não. Se você é cristão, você sabe que não tem nada seu ali. Tudo foi Deus que te deu. Então, viver dessa forma deveria ser motivo de você honrar esse tipo de pessoa. Por quê? Porque eu não sei se você conseguiria viver dessa forma. Você vê, gente, quantas pessoas você vê na igreja perdeu o emprego, tá igual um louco ou louca, né? 500 mil currículos distribuindo, batendo o pé na cidade toda, porque não quer saber que esse negócio de ficar sem emprego, por que não quer? Deus não pode sustentar? E eu não estou dizendo que se você trabalhar está errado, mas a ideia que a gente tem muitas vezes recebido das igrejas hoje é que parece que é obrigação trabalhar, parece que é obrigação toda. Não, tem pessoas que Deus vai direcionar a viver dessa forma, e a gente deve honrar essas pessoas e não tratá-las como se fosse um fardo na igreja. Pelo contrário, é um privilégio ter uma pessoa dessa na igreja. O privilégio ter uma pessoa que vive desse jeito aqui, ó, que a maioria de nós talvez não tivesse humildade suficiente para viver dessa forma. Então, cuidado para que você não entre nessa cilada, porque eu já vi gente fazendo isso, né? Como se fosse pesado ajudar uma pessoa. Não.
Talvez você não esteja vendo as coisas direito. E você vê como a gente fala os versículos de forma tão hipócrita, que dói. Né? Então, quem aqui não sabe que está escrito, mais bem-aventurado é dado que receber? Ninguém sabe que está escrito na Bíblia assim? Ou todo mundo sabe? Todo mundo sabe, né? Mas e na prática? Será que a gente sente assim? Você está com uma feijoada na sua frente, você vê um irmão que está com fome também, mais bem-aventurado é dado que receber? Eu não estou dizendo dividir a feijoada, não, é dar um prato todo. E aí, vamos? Você acabou de comprar uma televisão Smart, né? Só que você já tem Smart em casa e o irmão não tem nada. E aí, mais bem-aventurado é dado que receber? E aí? Oh, não? Cadê a alegria ainda? Você acabou de comprar a TV. Você tinha uma TV no quadro, mas isso aqui eu comprei um pouco mais, vou botar na sala. Aí o irmão acabou de se mudar, não tem TV nenhuma em casa. Não é pra você pegar a velha de casa, não. É, vai dar nova. E aí, vai? Não é mais bem-aventurado dado que receber? É, pai, aleluia! Oh, glória! Né? Então, é isso que ele está falando aqui. E que a maioria das pessoas, na hora da prática, direção diferente. Estou falando de crente, irmão. Isso, pessoal, né? Podemos fazer assim, podemos fazer desse jeito. Aí fica sendo um peso para a igreja. Oxe, a igreja é sua? Por que você está sentindo peso? A igreja de Cristo. Quem está carregando a igreja é ele. É como uma pessoa altamente espiritual diz: pastor, você não quer sair do aluguel? Gente, eu não entendi. A mesma pessoa que me deu um pedaço de pau para me matar. Eu digo, eu não entendi, não, porque você deixa a igreja lá na boca do rio, vem para cá, que é de... Eu digo, quem? Não, meu filho, não tem isso, não tive esse direcionamento, e o aluguel não é meu. É a igreja de Cristo, é ele que paga. Ele disse para ser desse jeito, é desse jeito. Né? Tanto você vê a maldade da pessoa que o lugar nem é a igreja mais. Né? Quando você pensa de forma material, mais cedo ou mais tarde você vai ver que ali não tem nada de espiritual. Né? Cuidado que a gente tem que ter o amor ao dinheiro. A pessoa está preocupada que a igreja está pagando aluguel. É você que paga. É porque está preocupado. Né? Então você já vê a maldade, a malícia. Né? Cuidado. Aqui também. Você ter pessoas que vivem dessa forma na igreja devia ser motivo de alegria, de honra, de você tratar bem, de valorizar. Por quê? Porque a maioria não quer. A maioria quer abrir o aplicativo e saber que no dia 5 caiu. Caiu. Né? Agora eu vou comprar, né, minha Havaiana. Agora eu vou comprar, né, meu chocolate, eu vou comprar meu feijão. Sim. E viver da fé, quem quer? Porque o chamado é viver por fé, não por vista, não é não? Ou foi alterado na Bíblia esse princípio? E na hora da prática? Você vê que quase ninguém quer. Né? Pessoas procuram fazer cursos, faculdade. Por quê? Porque é um trabalho de uma remuneração melhor. Eu dei um exemplo, irmãos. Não foi nem cristão isso, não. Viu? Foi numa escola, numa sala de aula, um professor, acho que de ética. Né? Então, quem acha que ser vigia é uma profissão digna? Todo mundo levantou a mão. Aí na sala, e quem quer ser vigia? Ninguém levantou. Eu digo, isso não é digna. Aí se dissesse, quem quer ser jogador de futebol? Acho que levantava todo mundo. Porque olha o referencial que a gente tem que ter, que a gente tem. Não é profissão digna, por que você não quer? Porque não paga o que você de repente acha que merece, né? A vida que você sonha em ter. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, o mundo pensar dessa forma é natural, é o mundo. A gente é crente. A gente tomar decisões baseado em fatos, baseado em uma fundamentação material, é assustador. Cristãos que tomam decisão baseado só no dinheiro. Eu não vou aceitar esse emprego porque eu vou ganhar o dobro. Sim, eu vou ganhar 10 vezes mais. O importante não é isso. Será que você não viu o que aconteceu com o Ló? Foi exatamente isso que aconteceu com o Ló. Ele vivia, né, da criação de animais. E você sabe que quem cria bicho precisa de duas coisas, basicamente: água e pasto. E no deserto essas duas coisas são difíceis de achar.
Quando Ló bateu o olho em Sodoma e Gomorra, foi isso que eles achou lá. Era cheio de pasto e cheio de água. Se eu quero ficar aqui. Ele não se preocupou se aquela cidade era uma cidade, né, condenada aos olhos de Deus. E ele perdeu a esposa, perdeu o respeito das filhas. Vocês sabem o que aconteceu com Ló. E a Bíblia vai dizer que Ló era crente. Né? Numa decisão errada que ele tomou, ele sofreu consequências o resto da sua vida. Então, quando um cristão toma uma decisão baseada unicamente em algo material, ele está se autocondenando, ele está se auto-sabotando. Infelizmente, é o que mais se vê nas igrejas. Vai fazer isso por quê? Porque está dando dinheiro. Eu acho que o mais interessante é a cara de pau das pessoas. Não, porque eu tive essa direção. Teve o quê? É porque eu senti. Eu senti de Deus. E você sentiu, né? Deve ter sentido mesmo, né? O cheiro do dinheiro. E depois, quando você vê a vida dessas pessoas altamente, né, atribuladas, cheias de problemas, quem buscou os problemas? Está se queixando por quê? De que se queixou, homem? Então, é isso. A realidade é essa. Não é insensibilidade, não, irmãos. É o simples fato de que o que você plantar, você vai colher. Então, você quer ter uma vida de gente rica? Tudo bem. Você sabe como um rico vive. Preocupado desesperadamente com o dinheiro. Eu tenho conhecidos, amigos, né, entre aspas, ricos, de um passado distante. Eu não quero a vida deles, não. Nem de perto. Que na minha vida é 50 mil vezes melhor. Então, mas tem gente crente que está buscando esse tipo de vida, né? Achando que é alguma vida a ser, né? E sempre vem na minha mente Sodoma e Gomorra. Toda vez que eu vejo pessoas indo nessa direção. Porque a melhor hipótese é essa. Esse é o melhor cenário. Porque no caso de Ló foi salvo. Então é o melhor cenário. A esposa não foi. As filhas, não sei se foram. Provavelmente não. Melhor cenário. E ainda assim as pessoas buscam. Tomam decisões baseadas unicamente no dinheiro. Aí depois acha, não, é porque eu vou ganhar 10 vezes mais, mas em compensação, eu fiz um voto com Deus que eu vou dar 20% do meu salário para Deus. Você acha que pode comprar Deus? Eu estou falando de coisas que eu já vi acontecer. E a pessoa se desviou e saiu da fé. Ele está vivendo uma vida endemoniada hoje. Você acha que você pode comprar Deus? Deus precisa do seu dinheiro. E por que você está fazendo esse voto? Para se sentir um pouco menos culpado ou culpada? Por estar saindo da direção de Deus por conta de um egocentrismo? Então, é perigoso. É muito perigoso. Né? Por mais que eu alerte vocês, cada um vai ter sua experiência pessoal no dia a dia. Porque uma coisa é você falar do perigo do dinheiro aqui, outra coisa é você ver uma nota de 50 reais no chão. Pode pegar? Não. Por que não pode? Não é seu. Mas se eu não pegar, se você não pegar, vai ficar lá. É interessante. Se eu dissesse assim, aqui é uma doença, pegue. Eu não. Mas por que não quer pegar a doença? Porque se você não pegar a doença, outro pode pegar. Né? Vamos subir. Vamos imaginar que você está vendo um bolo de R$1.000 no chão. Você vai pegar? Por que não vai? Foi Deus que enviou. É de Deus. É exatamente a quantia de pagar o cartão. Então, na hora, irmãos, de você ver o dinheiro ali, que não é seu, e não pegar, imagine, uma situação muito mais fácil, do ponto de vista, né, cristão, de saber que é errado. Por quê? Porque o pessoal, é como disse, né, esse pastor Augusto Nicodemos, você quer ficar rico, estude e trabalho. Pô, mas como? Quem fala isso é o mundo. O mundo que fala isso. E a gente que é crente vai na mesma direção do mundo. Mas você vê cristãos que se dizem cristãos usando esse tipo, né, de fundamento para fazer as suas escolhas profissionais, né? E a gente sabe que isso não vai acabar bem para eles, né, infelizmente. E a melhor coisa é se forem corrigidos, como Ló foi.
infelizmente alguns não são corrigidos. Aí a gente fica com mais preocupação ainda, porque a gente sabe que não foi corrigido porque não é filho. Não foi corrigido porque Deus já abandonou as suas próprias paixões. Então, é sempre assim. Pelo menos esse é o cenário bíblico, né? Quem quer criar, quem quer viver fábulas, como o próprio Timóteo é advertido, as pessoas preferem acreditar o quê? Em fábulas. Então, Deus está me abençoando. Deus está te abençoando e você está ficando cada vez menos compromissado com Cristo, é isso? Você acha que Deus vai me abençoar para eu me afastar de Cristo? Não. Você acha que existe alguma bênção da parte de Deus quando você se afasta de Cristo? Não. Quando você se afasta dos seus deveres cristãos? Como Deus está me abençoando? Que bênção é essa? Que você agora é menos cristão do que era. Mas você ouve isso de forma sistemática. Deus me abençoou com um emprego. E a pessoa nunca mais veio na igreja. Ele abençoou. Isso é maldição. Isso não tem bênção, não. Né? Então vamos voltar para cá. Versículo 11. Mas rejeita viúvas mais novas. Rejeita. Porque quando se tornam levianas contra Cristo, veja, o problema não é a idade. O problema é o fato de você não sustentar a sua posição de moral, a sua posição de viver uma vida correta aos olhos de Deus. Então, de fato, não que as pessoas mais velhas não sejam tentadas, mas as pessoas mais novas, elas passam por uma tentação bem diferente, né? Pessoas mais velhas, mesmo que queiram fazer determinadas coisas, a idade não permite. Pessoas mais novas, elas se entregam a determinados prazeres justamente por conta da sua jovialidade, né? E aqui ele está falando justamente dessa questão, mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, percebeu? O que é uma pessoa leviana? É uma pessoa descompromissada, é uma pessoa negligente, é uma pessoa que não está levando a sério, né? Então, não está levando a sério quem? Cristo. Querem casar-se. Tem problema casar? Não tem problema casar. Mas o problema é quando você faz um compromisso com Deus e depois volta atrás. É isso que Paulo está tratando aqui. É como, por exemplo, a condenação de Ananias e Safira. O que era errado você vender um campo e dar uma parte do dinheiro para a igreja? Não. Você nem precisava dar nada se você não quisesse. Você nem precisava vender o campo se você não quisesse. O errado foi o quê? Foi a mentira. Foi eles dizerem que não, a gente vendeu e aqui é o preço todo da venda da gente e a gente está dando todo aqui. Isso que é o errado, a hipocrisia. Que Jesus já adverte, cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, esse que é o problema. Você se compromete, você diz que... Quantas vezes eu já vi gente que diz, não, eu tenho um chamado pastoral. E cadê? Não estou vendo. Cadê o compromisso? Sabe, parece que quando a gente faz um voto com Deus e nada é a mesma coisa. Você entendeu isso? Você sabe a loucura do que você está fazendo? Irmão, quando você faz um compromisso com alguém e você não cumpre no mundo, você muitas vezes vai ter que arcar com multa, uma série de coisas, porque você se comprometeu com a pessoa e não cumpriu. Imagine com Cristo. Olha, é isso que Paulo está combatendo aqui, né? Essa questão da aparência. O que aconteceu isso tanto nesses 15 anos que eu pastorei. A pessoa está passando por um momento de dificuldade na vida, seja financeiro, seja da vida de saúde, seja numa questão, né, familiar, social, né? E de repente, não, agora eu quero viver uma vida voltada para Deus, eu quero, sabe? Quase que diz assim, pastor, eu quero botar culto todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Quero morar na igreja, ouvir culto o tempo todo. Bastou, né? Passar aquele problema, oxe, cadê a pessoa? Sumiu, tomou dorio. Mas não era espiritual, não era a pessoa que queria mais buscar tudo de toda forma. Nunca foi.
Então esse é o perigo. É isso que Paulo está dizendo. Cuidado, para você não ser levado pela emoção. Porque às vezes quando a gente ouve alguém, né, principalmente a gente que é tão maltratado, quando alguém chega e diz, rapaz, que igreja boa. Rapaz, vocês têm uma igreja bíblica. Eu sempre sonhei. Quando a pessoa me diz um negócio que eu me arrupei. Me arrupei de medo. Né? E eu torcendo, claro que isso seja verdadeiro, que bom, né? que glória para Deus. Mas as experiências que a gente já teve, é assustador, irmãos. Né? Achei uma igreja bíblica. E tá onde a pessoa agora procurando outra? Mas você não achou uma igreja bíblica? E por que você está procurando outra? Você recebeu agora a função de procurar todas as igrejas bíblicas do mundo? Sem fazer parte de nenhuma? Será que esse é o seu chamado? Então, é exatamente esse o combate do apóstolo Paulo. Porque ele sabe da propensão das pessoas mais novas em não honrarem os seus compromissos. Olha, irmão, isso é tão, sabe, é tão assim, evidente. Vai fazer seguro de carro. Qual é o mais caro? Seguro. O mesmo carro, tudo. Qual é a sua idade? 20 anos, seguro lá em cima. E se tiver 40, metade. Oxi. Por quê? E se tiver 60, mais barato ainda. Por quê? Eles fazem cálculo lá, a pessoa nessa idade é pé no chão, não tem responsabilidade com nada. A mulher, seguro de mulher é mais barato. Seguro de mesmo carro. Dependendo da idade da pessoa, muda tudo. Por quê? Porque essa inclinação natural de pessoas nessa faixa etária da idade viverem dessa forma descompromissada. É isso que Paulo está falando aqui. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, percebeu? É contra Cristo. A pessoa que abandonou a igreja, não é por sua causa não fica com raiva dela não. Né? Mesmo a pessoa que saiu da igreja falando mal do pastor, não fique não. A pessoa está com raiva de Cristo. Porque o que a gente faz aqui é pregar Cristo. E este crucificado. Então, a gente não devia ficar com nenhum tipo de sentimento negativo a ninguém. E em especial essas pessoas. Por quê? Porque o problema delas não é com a gente. É com Jesus. E você imagina que Jesus vai destruir Satanás com o sopro da boca? Eu não queria estar na pele dessas pessoas naquele grande dia. Amém. Mas rejeita viúvas mais moças, porque quando se tornam levianos contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por Veja, a condenação não é o casamento. Prestou atenção? Tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro. E esse compromisso aqui não é o casamento que ela se tornou viúva. É o compromisso com Cristo. A pessoa se comprometeu, disse, não, vou ficar aqui, agora eu quero viver uma vida voltada para as coisas de Deus. Pronto, bateu o olho num Sansão da vida, bateu o olho num Dalilo, pronto, esqueceu o compromisso. Mas cadê você? Não vai para a igreja hoje não? Dalilo me chamou para jantar. Eu vou ali conhecer a família de Dalilo. Então, cuidado. O problema é sempre isso, é você ser infiel, sabe? Porque Deus permanece fiel. Então, não se comprometa com aquilo que você não foi chamado a Deus para se comprometer. Até na questão da fé. Olha o que Jesus fala. Você quer ser crente? Quero! Faça os cálculos. Faça os cálculos. E não é só nessa parábola. Quando ele diz as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Você tem certeza que você quer me seguir? Porque aqui, é desse jeito. Veja que no Antigo Testamento, os levitas, as pessoas da tribo de Levi, eles não receberam terra. Todas as outras tribos receberam uma porção da terra prometida. E os levitas, não, a porção deles era o Senhor. É bonito falar, né? Mas e na hora? E aí, onde é que fica a sua fazenda? Que você recebeu? Não, a gente recebeu não. A gente recebeu não, a gente é levita. A gente não recebe nada, a porção da gente é o Senhor, né? Então, falar, né? Na hora de falar é bonito. Eu quero ver na hora de viver. Diferente, né? As pessoas, porque a gente tem a tendência de falar o que não vive. Isso é muito errado aos olhos de Deus.
tornando-se condenáveis por anular o seu primeiro compromisso. Versículo 13. Além do mais, aprendem a viver o perigo. Então, o perigo de você... Olha, irmãos, uma das piores coisas que aconteceu no nosso país, sem sombra de dúvidas, foi essa questão do Bolsa Família, de auxílios que as pessoas recebem, né? Porque as pessoas começaram a viver uma vida totalmente ociosa, né? Aquilo dali que recebe, então pronto, então eu vou viver com aquilo dali, e o problema não é se fosse contentamento, não, isso está o suficiente, obrigado Deus, não, eles começam a fazer um monte de coisa errada, beber o dia todo, ir para a porta falar mal da vida dos outros, né? Procurar fazer um monte de coisa errada. Por quê? Porque tem tempo. Então, é o perigo do ócio. O cristão, ele tem que ter isso sempre em mente. A gente tem que buscar as coisas do alto. Não é só o fato de você deixar de fazer o mal que faz de você um cristão. Não, você tem que começar a fazer o bem. Então, não existe isso. O que acontece com a casa vazia? Está limpa, está bonita, arrumou toda, mas está vazia. Não, o espírito imundo que saiu, volta com mais 7. Então esse é o perigo da pessoa que fica ocioso ou ociosa. Ah, eu não faço mais, eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não uso droga mais, eu não vivo mais aquela vida. Sim, e faz o que agora? Ah, não, eu vou para a igreja de vez em quando. Sim, é isso que é a sua vida. Então não, você tem que começar a fazer a prática diária da piedade, né? Viver uma vida voltada às coisas que são do alto. Não só na questão de estudar a Bíblia, mas ter um compromisso com a igreja local e participar ativamente no processo de crescimento espiritual dos demais irmãos e da expansão do Evangelho. Versículo 13. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. Andando de casa em casa. E não somente ociosas, mas ainda tagarelas. Ainda mais depois que inventaram o Zap. Rapaz, tem gente que é Zap, Instagram o dia todo. E agora TikTok? A pessoa fica parecendo até hipnotizada. O que é isso? É os vídeos subindo, né? E eles usam um algoritmo que é baseado naquilo que você gosta de ver. Então vai entrando sempre vídeo que você vai gostar de ver mais do que o outro. E se você não tomar cuidado, você fica 3 horas ali, naquela prisão demoníaca. Né? E o tempo passando, e você só aprendendo coisa boa no TikTok, né? Meu Deus do céu, que coisa assustadora. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando o que não deve. Então, cuidado. Versículo 14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. Então, esse é o padrão, percebeu? Não é problema você não casar. O problema é você dizer que não quer casar e depois que você bate o olho em Dalilo e ainda quer casar, né? Não pode não. Vocês honrem o seu compromisso. Ou então não faça compromisso nenhum. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Olha que coisa bonita, quando o cristão vive de forma correta, não religiosa. A religiosidade, como eu tenho falado para vocês, a religiosidade aprisiona. Faz de você um sufocar de carne que chega um momento que você não aguenta mais. A pessoa não foi chamada para ficar sozinho ou sozinha e vai fazer esse compromisso. Você não foi chamado para isso. Ah, não, eu já estou esperando há 4, 5 anos. Calma! Que pressa é essa? Né? Não faça compromisso. Porque você se desiludiu com alguém, com alguma coisa. Não. Seja sóbrio em todas as suas decisões. Para que depois você não passe por dificuldades como a que a gente está vendo aqui. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Versículo 15. Pois, com efeito, já algumas se desviaram. Percebeu? Paulo está falando especificamente do gênero feminino aqui, né?
Já algumas se desviaram, seguindo a quem? A Satanás. E veja, diga-me, irmã. E aqui na Genebra ele faz uma pontuação que seria o errado, né, que Paulo fala, porque elas querem se envolver com descrente. Então Isso. sai do propósito de Deus. Se elas eram crentes e viúvas, aí conhece alguém que não é crente e acaba querendo se casar, né, com essa pessoa descrente, e isso torna Até por isso. contra a lei de Deus. Uma pessoa que é carnal vai querer alguma coisa com o espiritual? Não vai. Então vai procurar quem? Um carnal. Um incrédulo, né? É como, por exemplo, Sansão. Sansão tinha tanta gente lá que ele podia casar do povo de Deus, ele vai procurar uma pessoa lá dos filisteus, né? O pai dele, a mãe dele diz: meu filho, tanta gente aqui do povo de Deus para você casar, porque você quer isso aqui para você, né? Exatamente. Então, quando fala se desviaram, é nesse sentido mesmo que a irmã falou, né? A pessoa que não tem compromisso com Deus, ela vai se sentir atraída por um homem espiritual? Claro que não, irmão. Pelo contrário, rapaz, como chato, só fala em oração. Deus me livre, só fala ler a Bíblia, me chamar para a igreja. Quero nada. Nem me chamou para ir para o shopping. Não, quero não. Esses homens crentes assim, tudo bitolado, sabe? E Deus me livre, um fanático desse, né? E vice-versa. Os homens também, você acha que eles vão querer uma mulher crente, de verdade? 5 horas da manhã, amor, vamos orar. Já pensou? Você chega para tomar café da manhã. Não, hoje é jejum. Rapaz, que esposa crente. Profetizo na vida de vocês. Aleluia. Né? Então, a pessoa fica doida, irmão. Ainda não. Né? Se não for crente, para você ficar com uma pessoa espiritual do lado, pense no incômodo que é. Você quer brigar com a pessoa é crente. Você tome a brigar com a pessoa não. Rapaz, dá mais raiva, não. Quem não é crente fica indignado. Você vai brigar comigo, não? Não, eu vou orar por você a noite toda. É por isso que a pessoa não vai buscar uma pessoa crente, né? Podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Podem? Você já viu o pessoal da Babu e da Imbatíveis indo junto pro jogo? Não? Assistiu o jogo? Não assistem não? Pois é, para você ver. E tem crente que ainda segue uma direção errada. Versículo de número 16. Se alguma crente tem viúvas em sua família, veja, se alguma crente tem viúvas em sua família, ou seja, uma crente que é casada, tem viúvas na sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer os que são verdadeiramente viúvas. Então, a ideia é sempre o que? A generosidade. A preocupação com o corpo de Cristo. Né? É impressionante como a gente anda numa direção tão feia nos últimos dias, né? Parece que tudo que é da igreja é nosso. E tudo que é nosso é só nosso. Eu acho interessante algumas pessoas da igreja, não vocês são muito espirituais, mas algumas pessoas assim bem distantes dessa realidade, né? Em Nárnia. Algumas pessoas em Nárnia, quando tem um problema, aí divide com as pessoas. Opa, minha vida está tão difícil, e isso e aquilo, vomita a murmuração em cima de você. Mas quando ganha alguma coisa, quando melhora alguma coisa, você é o último a saber. É assim mesmo. Você nem vai saber que aconteceu alguma coisa com a pessoa, a não ser daqui a alguns anos, por acaso. Por quê? Porque você só presta para ouvir murmuração. Você é crente? Quem mandou? Né? Só vou dar notícia ruim para você. Você é crente, notícia boa, eu divido com as pessoas que eu gosto. Poxa, e você não gosta dos seus irmãos crentes? Eu não, só fico com eles porque eles não suportam. Né? Então na igreja, infelizmente, tem pessoas que andam nessa direção e a gente não fica com raiva. Por quê? Porque fazer o bem sempre vai fazer bem para quem faz o bem. Então, por exemplo, como é que a gente vai amar as pessoas que nos fazem mal se as pessoas não nos fizerem mal? Como é que a gente vai amar os traidores se não tiver traidores? Como é que a gente vai perdoar as traições se não houverem traições? Então, faz parte, né? Faz parte, mas é isso. Você quer ser quem? O traído ou o traidor? Você quer ser aquele que rouba ou que foi roubado? Você quer ser o que engana ou o que foi enganado? Né?
E cuidado, não se apresse. Não, cara, você não foi enganado. E não, foi enganado, porque fica com raiva. Menino, mas não vai que besta. Mas você não disse que queria ser enganado? Não sou besta também não. Que surpreende que eu sou besta. Rapaz, você ouve umas coisas assim na igreja e fala, é possível, não é possível. Né? Porque você fala, você quer ser um enganado ou que engana? Não, eu sou enganado. Mas e quando é enganado, fica com raiva. Mas eu não disse que era. É para oferecer o que rouba ou foi roubado? Foi roubado. E quando é roubado, por que fica com raiva? Querem que Deus envie os anjos, matador, põe atrás do ladrão, extirpar até a última geração do ladrão. Mas não é possível que esses crentes estão assim, né? Então, cuidado. Se alguém não fique sobrecarregado na igreja para que esta possa socorrer os que são verdadeiramente viúvas. Sempre vai ter, irmão, na igreja, pessoas que a gente vai ajudar. Que bom. Versículo 17, já caminhando para a nossa conclusão na noite de hoje. Não se esqueçam do quarta-feira. Amém. Amanhã é quarta-feira o encontro, viu? Eu estou falando isso para eu não me esquecer também. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Eu acho interessante que tem igrejas que dizem que, né, pagar o pastor, né, ou seja, auxiliar o pastor financeiramente não é certo. Mas como não é certo? Sempre foi bíblico isso, no Antigo Testamento e no Novo. Né? E se a igreja não fizer isso, Deus nunca deixou um servo desassistido. Né? Você lembra de Elias? Aquela viúva que ajudou ele, nem o povo de Deus era. Inclusive Jesus fala sobre isso. Jesus sabe, na época de Elias, na época da seca, tinha um monte de viúva aqui na terra do povo de Deus. Mas Deus enviou Elias para abençoar com a sua presença a casa de uma viúva que era de Sarepta de Sidom, nem fazia parte do povo da aliança. Então, cuidado, se você não aproveita a oportunidade de ajudar as pessoas que Deus coloca na sua vida, você está perdendo. Né? E nós, pastores, no meu caso, né, não podemos jamais colocar um empecilho no sentido de cobrar. Né, como a gente vê na internet, R$14,90, 20, podia ser 90 centavos. Não é um dinheiro. É o fato de você cobrar. Não pode. Você é um servo de Deus. Então, se as pessoas não querem te ajudar generosamente, suporte. Ore a Deus, Ele vai te direcionar. Né? Mas o fato de você entrar no jogo, né, e começar a cobrar porque você está fazendo um serviço de Deus e você está cobrando das pessoas, isso é erradíssimo. A Bíblia chama o assalariado nesse sentido de mercenário, porque só está fazendo aquilo por dinheiro. Não pode, né? Mas a obrigação da igreja é essa aqui. Se a igreja não faz isso, está errada. E o pastor que exige isso, está errado também. Por quê? Porque quando você obedece, você tem que obedecer voluntariamente. Obediência nunca pode ser imposta. Por quê? Porque se uma obediência é imposta, ela deixa de ser obediência a Deus e passa a ser obediência aos homens. E esse tipo de obediência não é válido aos olhos do Senhor. Então, esse é o ensino bíblico, puro e simples. Né? Mas você vê tanta alteração nos dias atuais, tanto para a direita quanto para a esquerda, e está sempre errado. O caminho é reto. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Dobrados honorários. E Paulo não está dizendo que tem que ganhar em dobro, não. Paulo está querendo mostrar que essas pessoas, de fato, devem ser assistidas pela igreja. Né? Os presbíteros aqui é sinônimo de pastor. Né? Presbítero fala de ancião, pastor, bispo, presbítero são sinônimos. Que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Né? Então, Paulo ensina e diz: olha, o correto é esse aqui. Mas se não faz isso aqui, ele mesmo já deu exemplo. Quando ele chegou em Coríntios, ele trabalhou. Por que ele trabalhou?
porque os irmãos de Corinto não viam dessa forma. Então ele trabalhou. Mas quando chegou a oferta da Macedônia, ele parou de trabalhar. Então, o correto a se fazer é isso. Mas se não faz, a gente não existe. E o nosso chamado é servir a Cristo. O nosso chamado não é fazer da igreja fonte de lucro. A igreja jamais pode ser vista como empresa. Nunca, em hipótese alguma. Não, a igreja é igreja e deve ser, e a nossa realidade de vida na igreja deve ser essa aqui. Versículo 19. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então Paulo está falando, olha, em relação aos líderes, cuidado. Até porque os líderes são sempre alvo de disse-me-disse. Por quê? Porque eles estão em evidência. Não evidência no sentido de aparecer, mas no sentido de que estão desempenhando uma função onde a visibilidade é maior. Então, cuidado, essas pessoas que estão desempenhando essa função, elas não são perfeitas. Se elas errarem, a procedência deve ser essa aqui. Exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, quando alguém está vivendo em pecado, você tem que repreender eles na presença de todos. Veja que coisa assustadora, Hoje em dia, quando você repreende alguém na presença de todos, parece que o pastor ficou endemoniado. Por que não chamou no cantinho? Oxe, no cantinho. Se a pessoa está pecando em público, você vai repreender sozinho? Não, a pessoa pecou em público, você tem que repreender o quê? Em público. Então, a repreensão tem que ser proporcional ao erro. Porque imagina, a pessoa faz uma coisa de errado na frente de todo mundo e você repreende ela em particular. As pessoas vão pensar o quê? Que o que ela fez de errado não é errado, porque você não repreendeu. Então, o cuidado é sempre em relação à influência ruim. E veja que a gente já falou sobre isso. Timóteo está pastoreando que igreja? A igreja de Éfeso. E como foi que Paulo se despediu da igreja de Éfeso em Atos capítulo 20? Vocês que são pastores da igreja, vocês que são líderes da igreja, protejam o rebanho de Deus. Mas a proteção são 2 ataques. Ataques externos e ataques... E esses ataques internos que Paulo está falando aqui. A pessoa está fazendo algo errado, você tem que repreender essa pessoa na frente, na presença de todos. Para que, como ele está escrito aqui, para que também os demais temam. E assim tem que ser. Esse temor é um temor correto. Fica parecendo que quando a gente age dessa forma, a gente está sendo antibíblico. Não, ao contrário, irmãos, isso é bíblico. Quem, na verdade, quer viver nessa obscuridade, que não é legal. Versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Versículo 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção. A ideia de sem prevenção é justamente isso. Aceite tudo que eu estou falando para você como palavra de Deus. Não fique parecendo que você está no supermercado, não, isso daqui eu vou acatar, isso daqui eu não vou, isso daqui eu acho que não cabe, isso daqui eu acho que cabe. Não é assim que a gente se relaciona com a Bíblia. A Bíblia a gente se relaciona assim. Eu quero aprender para praticar. O quê? Tudo. Mas eu não concordo com isso aqui. Não concorda? Você pode até não entender. Aí você vai orar a Deus e Deus vai te ajudar. Vai separar pastores e mestres para te ajudar a entender. Mas dizer que não concorda? Quem somos nós para não concordar? Agora veja, a gente mora num país que tem leis, pelo menos em tese. E aí vai estar lá. Tem uma lei que diz que você vai ter que pagar o tributo X. Você diz que não concorda. Filho, você pode não concordar o que você quiser, mas você vai ter que fazer. Como por exemplo, você vai ter que tirar a carteira de motorista se você quiser dirigir. Eu não acho certo. Eu acho que quem sabe dirigir, pega um carro e dirige. Para que negócio de carteira? Já viu? O pessoal não tem carteira e dirige pior do que se não tivesse carteira. Não concordo com isso de ter carteira. No papel não vai dizer nada se você dirigir ou não. O problema é seu se você pensa assim. Vá você dirigir sem carteira para ver o que acontece.
Né? Mas eu não concordo com isso. O problema é seu, a lei é essa. Né? Eu não concordo em pagar IPVA, as ruas estão tudo esburacadas. O IPVA está indo para onde? O imposto aqui? Entendeu que absurdo isso? Não vou pagar. Deixa a Blitz lhe pegar. E seu carro ficar lá bem bonitinho. Mas eu não paguei porque eu não quis, porque eu não concordo com esse imposto. Então tá bom, enquanto você não concordar com o imposto, você não compre carro, porque ele vai ficar prendido. E veja, na lei dos homens é assim. Aí a pessoa vem para a igreja e diz, não concordo com isso. Como se fosse autorização para desobedecer. A gente já viu aqui nessa carta, qual é o papel da mulher na igreja? Não concordo, acho que isso é machista. Ô irmã, com toda atenção a você, eu tenho um problema seu. Não está escrito na Bíblia. Você não tem, aqui você não vai dizer isso. Diga-me. É isso. Essa palavra anjos eleitos pode ser essa interpretação que você está dizendo, e pode ser também os pastores. Porque a palavra anjos é agneros, mensageiros, entendeu? Então ele pode estar falando assim, os outros pastores espalhados, aprovados, eles estão aqui presentes nesse compromisso que eu estou querendo que você mantenha firme, Timóteo. E pode ser também isso que você falou, anjos eleitos são os anjos que estão em obediência ao Senhor. Também pode ser, os dois casos. Esse caso específico abre espaço para as duas interpretações. Conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção. Percebeu? Sem prevenção. Então é desse jeito aqui. Não tem opção de você dizer isso eu não concordo. Por quê? Porque aí você não é crente. Você não é crente. Eu sou crente sim, só não concordo com isso. Não, você não é crente. Né? É como uma pessoa que diz, eu sou crente, mas não acho que Jesus é Deus, como os testemunhos de Jeová. Eles não são crentes. Testemunho de Jeová não é crente, não. Nunca foi. Nunca vai ser. Né? Para ser crente, ele tem que ser testemunha de Cristo. Então, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e aos anjos eleitos que guardem esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Sabe parcialidade? É que no caso do irmão rico, aí você vai, vista grossa. Eu já tentava me coibir a fazer isso na igreja, né? Não, pastor, mas você já viu fulano? Já. E por que você não fala isso em relação a fulano? Por que você está falando isso para ele em relação a fulano? Porque parece que fulano, porque tem mais dinheiro, tem que ser tratado melhor? Né? Em especial, vocês sabem do que aconteceu de um irmão que saiu da igreja, né? Que até começou a igreja junto comigo, que quando ele saiu, teve gente que queria que eu fosse buscar. Teve gente que queria que eu fosse praticamente pedir desculpa por pregar a verdade. Eu falei, vem cá, mas e quando determinada pessoa que tem menos poder aquisitivo faz isso, por que ninguém quer ir buscar? Por que ninguém quer tratar melhor? Quer dizer que trata essa pessoa só porque ela dá alguma coisa? Então, não, comigo nunca foi assim, né? Espero que nunca seja. Graças a Deus. Isso não vem de mim, não, é de Deus. Mas a tendência da gente muitas vezes é essa. E a parcialidade não necessariamente pode ser por questão financeira, às vezes é por questão de simpatia mesmo. Às vezes você tem uma simpatia maior com um determinado irmão e uma antipatia com o outro. Não pode, uma antipatia não pode com o irmão, não. Aquela pessoa, diga-me. Pastor, só voltando à pergunta do irmão, está correto como eles colocaram aqui? Os anjos eleitos, aqueles que presumivelmente servirão de testemunhas no juízo. Aí botou aqui Apocalipse 14:10, na de Genebra. Aqueles que presumivelmente servirão de testemunhas no juízo. Anjos eleitos. Isso, e tanto nos dois, né? Porque os anjos, em tudo que acontece no céu e até aqui na terra, na presença, eles estão sempre na presença de Deus. Sim. Né? E se for na questão de pastores, eles vão estar lá também. Sim. E estariam lá no sentido de confirmando aquilo que você fez de correto. Sim. Né? Então, está certíssimo aí o que está escrito. E pode ser em ambas as questões, se forem, ambas as visões, isso pode ser aplicado. Não fazendo nada com parcialidade. O nosso perigo é esse, irmãos. Quando a gente às vezes tem uma tendência de gostar mais. E às vezes a gente não tem problema. Você tem um alinhamento maior com determinados irmãos, sem problema. O que não pode é panelinha. Né?
Você se sente mais à vontade com determinados irmãos? Que bom, mas não afugente os demais. Receba todas as pessoas com o mesmo amor, com a mesma hospitalidade, com a mesma educação, né? E principalmente em relação à liderança, não pode ter favoritismo, né? Todos devem ser tratados da forma correta. Claro que alguns vão ter uma atenção maior, não por conta de afinidade, por conta de necessidade. Então, uma ovelha que está com a perna quebrada e uma ovelha que está sem perna quebrada, as duas precisam da mesma atenção do pastor? O que acontecia com a ovelha que estava com a perna quebrada? O pastor colocava nas costas e carregava. Aí chega que está sem perna quebrada e diz: eu também quero. Poxa, mas você está com as pernas tudo normal? Ah, mas estou cansada, bé. Mas a perna não está quebrada, né? Não, mas tratando essa ovelha melhor. Não, ela está com a perna quebrada. Deixa a perna dela deixar de quebrar, que eu boto ela de novo para mandar no chão, né? Então você vê que até isso tem que explicar. Porque ovelha pé por tudo. Está vendo? Aí. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, os anjos eleitos, que guardem esses conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então não pode ter parcialidade, né? Não pode fazer esse tipo de juízo de conveniência. Não. O que vale para Chico vale para Francisco, né? É impressionante como... vocês não, vocês são muito espirituais, eu estou muito feliz. Aleluia! Mas assim, em Nárnia, às vezes as pessoas agem desse jeito, né? Às vezes as pessoas agem desse jeito. Quando uma pessoa que você tem, né, que você tem proximidade peca, você diz: ô irmão, não julgueis. Quando uma pessoa que você já não gosta na igreja peca, você já pega a pedra. Você bora, como é? É agora? Então, não, cuidado, porque a gente tem que ter um julgamento justo. E esse julgamento justo vale para todos, né? Inclusive para a gente, dos nossos erros. Versículo 22, já concluindo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Então, você não foi chamado a concordar com nada que você de fato não concorde. Não aceite nenhum tipo de compromisso que você não tenha plena convicção de que deve se comprometer com aquilo. Aqui nesse caso, algumas pessoas dizem que Paulo estaria falando de você não impor as mãos no sentido de não colocar em um cargo na igreja uma pessoa que não tenha sido experimentada, como ele já disse. Lembra? A pessoa vai servir, vamos experimentar antes, que eu até falei, no contexto de hoje seria algo parecido com estágio. Vamos ver como essa pessoa faz, ver se ela de fato é isso daí. Se a pessoa fizer as coisas corretas, então ela vai ser recebida como um servo, né, na igreja. Na questão do pastor também, que não seja neófito, que não seja um novo convertido, porque vai se ensoberbecer e aí o problema vai ser grande quando o pastor age de forma errada. O dano para a congregação é muito grande, né? Então aqui, mas tem essa questão também que a gente pode aplicar aqui. A imposição de mão também fala de você concordar com algo, de você acordar. Nesse caso, eu acordo que essa pessoa deve servir na igreja. Não seja precipitado, né? Mas pode ser também outro tipo. Não, eu acho que a gente deve fazer o evangelismo não é mais só na primeira segunda do mês. Vamos fazer toda segunda. Por quê? Por que você quer? Normalmente a pessoa que vai dizer para a gente fazer esse compromisso, ela não vai vir nem na primeira segunda, que dirá nas outras, né? E a pessoa que vai mais, né, eufórica, que bom, agora é toda segunda, agora vai pegar, agora para você ser bom. A pessoa não vem nem para a primeira, né? Então não seja precipitado nas coisas que você faz, né? Faça as coisas com cautela. A Bíblia vai dizer que a gente tem que ser prudente, e o exemplo é as serpentes. Então, a ninguém imponha precipitadamente as mãos, tanto no contexto de colocar essa pessoa como servo da igreja, como diácono na igreja, como pastor na igreja, mas também fazer com que a igreja concorde com uma coisa que absolutamente não foi objeto de oração ainda e de direcionamento de Deus, né? Mas parece que vai ser muito bom. Sim, parece. Eu não posso ir pela aparência.
Eu tenho que ir para um direcionamento dado de Deus. Principalmente as decisões que a gente toma como liderança, né? Então, por exemplo, a gente transferiu o culto de sexta para quarta. Eu já estou orando para isso, irmão, já tem quase um ano. Um ano eu estou orando por isso, né? Então, por que não mudou antes? Porque não estava ainda claro para mim que deveria ser desse jeito, né? Aí depois que teve a mudança, tem gente que não vai na sexta e disse, acho que não vou poder vir na quarta. Eu disse, mas eu já vi, não vai na sexta. Aí não vem na quarta também. Né? Se é para não vir. E normalmente é essa pessoa que vai dizer alguma coisa, né? Porque a gente não faz as coisas para agradar A e B. A gente faz as coisas por um direcionamento de Deus. Também não faz as coisas para prejudicar A e B. Também não é assim. É por um direcionamento de Deus, né? Principalmente a questão dos nossos dias de culto, né? Então, não fazendo nada com parcialidade, ninguém impôs precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outro. Olha o perigo. A pessoa vai, te mostra, te fala de um pecado, né? Você não repreende a pessoa e ainda ajuda a pessoa a esconder aquele pecado dos demais. Eu já vi muito isso acontecer, infelizmente, né? Então, aqui a gente não é chamado para ser parceiro. Tem um vídeo até na internet que é engraçado. Um menininho e vem alguém mais velho e diz, e aí, parceiro? Parceiro não! Agora eu sou crente. Parceiro é coisa de marginal. O negócio deu uma volta. Agora eu sou irmão. Deixa eu ir. Então, a gente é crente, irmão. Então, se a pessoa quiser fazer coisa errada, a gente vai repreender e vai se afastar. Mas vai se afastar? Tem que se afastar. Mas a pessoa vai ficar com raiva. Tem que ficar. A pessoa tem que sentir que a gente não quer nada com o que está errado. A gente quer viver uma vida correta aos olhos de Deus. E a gente sabe que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, ele diz, não te tornes cúmplice de pecados de outro. Há um perigo muito grande quando a gente vive de parcialidade. Quando a gente é parcial. A gente tem essa tendência de ser cúmplice do pecado de quem a gente, entre aspas, gosta. Porque você não pode gostar de uma pessoa que você não adverte. Principalmente no contexto de um irmão na fé. Está dizendo que você ama um irmão ou irmã na fé. E você vê essa pessoa vivendo em pecado e não vai advertir. Não é contender. Você adverte. Se a pessoa não aceita a advertência, você se afasta. Né? Mas essa advertência inicial tem que existir. Não é nosso irmão na fé? Nossa irmã na fé? Vai existir. Por quê? Porque a pessoa pode se arrepender e não foi perdido, nem perdida. E se eu nunca repreender, eu nunca saberei o que aconteceria se eu repreendesse. Pode ser que eu repreenda e a pessoa se afaste mais ainda do caminho. Pode, inclusive a probabilidade disso acontecer é grande. Mas pode ser que eu repreenda e a pessoa se arrependa. Olha o caso de Natã. Natã repreendeu Davi. Davi se arrependeu? Se arrependeu. Samuel repreendeu Saul. Saul se arrependeu? Não. Então, nossa obrigação não é com o resultado. Nossa obrigação é com a nossa ação. O que a gente tem que fazer. Né? O que a gente tem que fazer de certo é responsabilidade. As consequências disso não é comigo. Tenho que pregar isso aqui. Vai afastar alguns? Não sei. Vai atrair outros? Também não sei. Eu queria que todos que ouvissem a palavra fossem salvos igualmente. Mas isso não depende de mim. Depende de Deus. Então, eu não posso, né, mudar nada para que, achando que se eu mudar alguma coisa, eu mudo também o resultado. Não mudo, não. Eu não tenho nenhuma ingerência no resultado. Então, o fato de você fazer uma cirurgia com bisturi X ou Y é mais importante do que a destreza do médico que vai operar o bisturi? Não, irmãos, a diferença é a destreza do médico. Se o bisturi é X ou Y, não vai fazer tanta diferença. É como, por exemplo, a pessoa está com uma caneta de 10 mil reais e a outra está com uma caneta BIC de sei lá, 33 reais. É o que a pessoa escreve que vai ser a diferença.
não o tipo de caneta. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Né? Versículo 22. Não te tornes cúmplice de pecados de outro. Isso é muito perigoso e é o que a gente sempre fala, que a gente tem que ter muita vigilância, e eu vou dizer até mais, autovigilância, porque a nossa tendência de fazer as coisas pela emoção é muito grande, somos seres humanos. Então, a gente não pode negar esse fato. Então, é algo que a gente vai ter sempre que estar lutando. Vamos estar sempre que estar lutando para sermos espirituais e não carnais. A carne e o espírito em um combate intermitente até aquele grande dia em que vamos entrar pelos portais celestiais. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, Timóteo, muitos apostatarão da fé. Esse é o cenário. Mas conserva-te a ti mesmo. Mas ninguém quer nada. Você quer, então se conserve. Né? Então a gente não tem o direito de justificar um erro porque os outros estão errando. Né? Mas ninguém está querendo nada. Então é por isso que eu diminuí, sabe? Não estou sendo tão fervoroso como eu era antes. Não tem essa justificativa. Você já viu que, independente de vocês estarem muito alegres ou não, a minha alegria é sempre a mesma. Né? Grito, esperneio aqui. Por quê? Porque essa alegria vem de Deus. Né? Se os irmãos não estão na mesma sintonia, você não sabe que estão perdendo. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, versículo 23. Agora Paulo diz a Timóteo: não continues a beber somente água. Tem até prescrição médica aqui. Isso é remédio, viu? Ele não está mandando Timóteo beber no sentido de bebida. Ele está dizendo que naquela época isso era visto como medicamento. Timóteo tinha problemas, né, do estômago. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Rapaz, o camarada é jovem, é tímido e é cheio de doença. Esse é o pastor da igreja. É a dificuldade de você ter um pastor assim. É a dificuldade de você ter alguém que reflete os sofrimentos de Cristo, porque Cristo era isso. A gente tem é por isso que eu fico triste quando eu falo determinadas coisas, fica parecendo que a gente está perseguindo, né, alguém especificamente. Não é, mas essa pessoa que coloca áudio nos sermões de Spurgeon, né, e agora colocou Spurgeon como um galã de Hollywood. Irmão, isso é diabólico. É diabólico porque assim, você quer agora satisfazer um padrão de beleza que nem devia ser padrão para a gente, e você está querendo agora rejeitar a história de vida de um servo de Deus tão bonita. Então, aquela forma de Spurgeon ali, não era porque Spurgeon comia demais, não. Ele era doente, a doença fazia com que ele ficasse inchado. Então, ele era inchado. Ele tinha uma doença chamada gota, dava dores fortíssimas a ele, e ele tinha aquele inchaço natural da enfermidade. Né? E a pessoa quer agora anular isso, como se Spurgeon não tivesse vivido tudo isso durante tantos anos. Então, é um problema muito sério a ser enfrentado por essa pessoa que está fazendo isso naquele grande dia. Né? Porque os verdadeiros servos de Deus sempre foram pessoas sofredoras. Você nunca vai ver um servo de Deus que não sofreu muito. Tem aqueles que sofreram muito, 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 e tem aqueles que sofreram muito, 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 muito reticência, né? Mas sempre sofreram. Né? Se é para ser servo de Deus, é com força. Né? Que é para ver se você quer servir mesmo. Quer? Sim, mas não pode ser assim, sabe? Um pouquinho assim, menos doloroso. Como diria uma pessoa muito sábia, vai achar. Né? Uma sabedoria profunda desse tipo, né, de fala. Por causa do teu estômago, das tuas frequentes. Imagina o pessoal religioso: isso é pecado. Pecado. Eu disse esse jovenzinho aí, tá pecado. Enfermidade é pecado. Nem toda enfermidade é pecado. Muitas enfermidades o Senhor concede a servos para que demonstrem a fidelidade por meio de um contentamento aonde outros não teriam. Porque uma coisa é você estar de boa, sem sentir dor.
Outra coisa é você estar de boa sentindo um monte de dor pelo corpo. E muitas vezes as pessoas nem vão saber, porque você não fica dizendo. Então, isso é ser crente. Ser crente é aprender a viver contente em todo. Às vezes a gente associa esse viver contente em toda qualquer situação só com dinheiro. Rapaz, a gente é materialista demais, né? Viver contente em toda qualquer situação. É verdade, pastor, contei muito, contente. Não, inclusive com enfermidade também. Então, quando você está, sabe, cheio de dor no corpo, você tratar as pessoas bem, é difícil, né? Você que está cheio de dor no corpo, assim, a pessoa te diz bom dia, quase que você quer dizer bom dia por quê? Aqui que não me aguenta em pé, e você vê que esse bom dia, chega a minha cabeça, tá, né, aqui. Não, você tem que aprender a viver contente em toda situação, né? Vai tomar sua dipirona, tomar sua divina. Não vê que seu mau humor pra cá não, viu? Não tem justificativa mau humor e maltrata ninguém. Não, pastor, maltratei a pessoa com dor de cabeça. Não tem essa justificativa não, viu? Às vezes maltratar a pessoa porque está com dor de barriga. Comeu demais por quê? Quem mandou comer feijão estragado? Agora aguente, né? Não pode maltratar ninguém, não tem justificativa. Frequentes enfermidades é muitas vezes uma bênção de Deus, para que você demonstre uma espiritualidade. É o que a gente falou da pessoa que é sustentada pela igreja, né? Alguém quer ser sustentado pela igreja? Viver dessa forma? Na dependência de Deus? Não? Então é caladinho, né? Por quê? Porque a maioria não quer, irmão, né? Mas acha bonito, ó. Acha bonito em Nárnia. Em Nárnia é tudo lindo, né? Então não. E enfermidades? É verdade, pastor, quando a pessoa tem enfermidade assim, continuar crente, que coisa bonita. Quem quer? Alguém? Quer receber uma enfermidade? Eu estou aqui doido para passar uma gastrite para alguém. Eu tenho esofagite também. Eu posso passar esofagite para um, gastrite para outro. Eu posso dividir. Eu tenho bursite, tendinite. Quem? Alguém? Não? Eu tenho problema de coração também, pressão alta. Alguém quer esse? Síndrome do pânico. Quem quer? Oh, ninguém quer. Por quê? Né? Então, frequentes enfermidades. Você ser cristão diante desse cenário é outro nível, irmãos. Né? Você fica um monte de gente falando um monte de coisa, pipipi, popopó, é isso, é aquilo, e na hora da prática? E na hora de dizer, vamos lá? É desse jeito. A pessoa está deixando de vir para a igreja porque está encravada. Encravada. Pelo amor de Deus, se você ficar assim, meu irmão, você perdesse o dedo, pega o dedo, bota no gelo e vem sem o dedo, depois costura, né? Ou então coloca o super bonde. A pessoa não está vindo para a igreja. Era que eu estou com dor de dente. Ô irmão, se eu deixasse de pregar cada dor de dente, eu acho que não tinha culto. Por que dor de dente você deixar de pregar? Pelo amor de Deus, né? Não, irmão. Sustente. De quem é a dor? É sua. Então vá orar. Tenha comunhão com Deus. Você vê, Timóteo era tão crente que até para ele tomar remédio, Paulo tinha que puxar a orelha. Olha, você vai tomar o seu remédio, Timóteo. Toma o seu remédio. Viu? Direito. Versículo 24, deixa eu concluir aqui. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Olha que coisa clara aqui. Demas. 2 cartas, Paulo dizendo que ele era o quê? Cooperador. Depois ele disse, não. Demorou para Paulo identificar, mas ele identificou. Judas, 3 anos e meio andando com Jesus, e ninguém identificou que Judas era um traidor. Né? Então, essa ideia, os pecados de algumas pessoas você vê logo, mas esses não são os piores. Os piores é o que você não vê, né? Porque a pessoa está ali e está fazendo coisas erradas e você nem sabe que está. Versículo 25, da mesma sorte também as boas obras. As boas obras. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, que, sabe, quando a gente faz algo de certo, a gente fica parecendo criança que quando arrumou a cama pela primeira vez, quer que o pai e a mãe toquem música, né? Dê mesada, né? Aplauda. Né? E por que foi? Você viu que eu arrumei minha cama? Sozinho. Eu arrumei minha cama sozinho. Eu botei o colchão assim, dobrei o lençol. A pessoa arrumou a cama, dobrou o lençol. Dobrou o lençol. E quer ser aplaudido? Né? Então a gente fica parecendo isso, né? É como, por exemplo, a pessoa frequentou o culto
Um mês assim, vindo para todos os cultos. Vou receber uma placa no final do mês, né? O crente mais assíduo. Mas o que passou em 2024, sabe? Fui eu, número 1. Ninguém me aplaudiu. Puxa, você fez o que Deus mandou? Bata no seu peito e diga: serve inútil, fiz aquilo que foi mandado. Então a gente tem que tomar cuidado. Da mesma sorte também, as boas obras antecipadamente se evidenciam. E quando assim não são, não podem ocultar-se. Então você que está fazendo o que é certo, não fique preocupado com os outros reconhecerem, né? Deveriam, mas em muitos momentos o reconhecimento vai tardar a vir. Isso não tem que desmotivar você. Você tem que estar sendo motivado para fazer o que é certo, porque o que é certo de se fazer. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa tendência que a gente tem naturalmente de buscar os meios baseados pelos fins. Então, assim, não, eu acho que o lugar certo, a forma certa é essa, mas assim, não está dando certo, então vamos mudar? Não podemos mudar. Como cristãos, o caminho é um só. Mas os resultados não estão vindo. Os resultados não dependem da gente. Na verdade, o resultado que a gente tem que buscar é a nossa fidelidade. É a gente permanecer fiel em relação àquilo que fomos chamados a fazer. Esse resultado de aumento da igreja ou da nossa vida melhorar do ponto de vista aqui na terra, não é isso que a gente está buscando. Não deveria ser. Então eu quero concluir aqui chamando a atenção para essa parte final aqui, que é meio que uma conclusão de tudo isso que Paulo falou aqui. Os pecados de alguns homens são notórios, as boas obras também. Muitas vezes elas aparecem logo. E a gente tem que tomar muito cuidado em não fazer as coisas e não tomar decisões precipitadamente. Caso específico de Paulo. Imagine que você tenha se encontrado com Paulo numa visita que você fez para Jerusalém no dia do apedrejamento de Estevão. Passaram-se 10, 15 anos, você encontra com Paulo de novo. E aí você vê ele pregando Jesus. Qual seria a impressão que você tem dele? Rapaz, eu estou achando que esse camarada mudou a tática. Ele pode perseguir os crentes, então ele agora está se fingindo de crente, para poder continuar prendendo os crentes e fazendo mal. Mas era isso que Paulo estava fazendo? Não, Paulo já tinha sido transformado há muito tempo, você que não sabia. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de julgamento que muitas vezes a gente faz. É uma palavra que a gente ouve muito no dia a dia, que muitas vezes a gente não se atém, não se atenta, que é a palavra preconceito. A palavra preconceito significa um conceito em relação a coisa que você não conhece. Então, você está achando ruim, você está dando uma opinião negativa acerca de um fato que você não conhece. Então, isso é um preconceito. Você tem que entender aquilo que está acontecendo para que daí então você possa ter algum juízo daquilo que está acontecendo. E como cristão, você tem que entender aquilo do ponto de vista espiritual e bíblico. Não só do ponto de vista humano, mas do ponto espiritual e bíblico. Eu quero concluir nessa noite convidando vocês a abrirem comigo. A gente já concluiu aqui, já estamos nos instantes finais, mas eu queria ler com vocês o que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14, são 3 versículos que eu quero ler com vocês, dividir com você, que eu acredito que é a conclusão de tudo que a gente estudou aqui nessa noite, lá em 1 Timóteo. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. O que é o homem natural? A pessoa que não foi regenerada. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então não tem como você explicar para uma pessoa que é melhor dar do que receber. A pessoa pode até achar bonitinho essa frase, mas na hora da prática não vai fazer nada daquilo, porque isso só pode ser discernido espiritualmente. Vai ser bom, vai ser melhor dar do que receber só para quem é espiritual. Quem não é espiritual pode até fazer isso uma vez ou duas, mas vai se achar o quê? Vai se achar roubado, vai se achar passado para trás. Eu já vi pessoas na igreja que ajudaram e que depois disseram, não tem reconhecimento, mas... Sim, mas não é melhor dar do que receber? Você está reclamando de quê? Você devia estar feliz porque você teve a oportunidade de dar. Então, não, veja que não era melhor dar do que receber. A pessoa falou isso e até fez, no sentido de que eu vou fazer isso porque
vai ter pelo menos um reconhecimento lá na frente. Não, pode ser que não tenha. É melhor dar do que receber, porque é melhor dar do que receber mesmo. Então, se você não é espiritual, nem vá. Porque tudo que você vai ganhar é raiva. Né? Que você está tentando fazer uma coisa que você não é. Você não é como o peixe que fica querendo respirar fora d'água. Ele vai ficar o quê? Se debatendo. E se ficar muito tempo fora d'água, morre. Tem que ir para a água de novo. Né? Não adianta sufocar a carne. Versículo 15. Porém, o homem espiritual, vocês, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado. E a ideia não é só espiritual, ninguém me julga. Não, a ideia é de que eu não me permito que o juízo das pessoas a meu respeito interfira naquilo que Deus tem mandado eu fazer. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o espiritual, com o nariz em pé, ninguém me julga, eu faço o que eu quero. O contrário. O que é espiritual não faz nada do que ele quer, ele faz o que Deus manda. E ele não vai se permitir mudar isso porque as pessoas estão, julgando ele por ser o crente que ele tem que ser. É isso que Paulo está falando aqui. Olha como a gente perverte. Não, eu sou espiritual, então ninguém me julga. Eu falo uma coisa, eu não vou nem dar atenção. Não, então não tem nenhuma espiritualidade nisso. O que Paulo está falando não é isso. Ele está dizendo, se você é espiritual, se você tem vivido aquilo que Cristo mandou você fazer, pessoas não vão entender, muitas pessoas não vão entender. Como, por exemplo, os irmãos de Jesus em relação ao chamado dele. Ele vai deixar de fazer o que ele tem que fazer? Não, eu não me sinto julgado por ninguém. Ah, você não é um bom filho, Jesus. Você abandonou Maria aqui e está indo pelo mundo, pela Israel aí, pregar o Evangelho. Não me sinto acusado disso. Fui chamado para fazer o que eu estou fazendo. Então, é nesse sentido que o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado por ninguém, porque ele está enxergando da forma correta. E o versículo 16, que a gente conclui aqui nessa noite nele, pois quem conheceu a mente do Senhor? Porque o importante não é o que a gente vê, não é o que a gente pensa. O importante é a mente do Senhor. E a mente do Senhor é revelada pela sua palavra. O importante é o que Deus disse. Quando Deus diz algo, ponto final. Não tem espaço para discussão. A gente já falou aqui. Você pode até não saber. Quer saber a verdade como eunuco? Vamos lá, vamos explicar. Não entendeu? Explicamos 1000 vezes, 2000 vezes, 3000 vezes. Outra coisa é você não aceitar. Ah, não aceito isso. Eu até entendi que está querendo, mas não acho que é assim. Não pode, Como cristão, isso é uma atitude inadmissível. Você tem que achar a lei de Deus boa. Tudo que Deus faz e fala é bom. A gente que não é. Versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Então, quem é que pode aconselhar a Deus? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E é isso que a gente tem que buscar ter. É isso que Paulo está advertindo Timóteo para ter. A mente de Cristo. É assim que a gente tem que viver. É desse jeito que a gente consegue discernir as coisas ao nosso redor. É desse jeito que a gente vai discernir quando o irmão está vivendo de forma errada, quando a gente também está vivendo de forma errada. É dessas formas que a gente vai ver se um caminho é aquele que tem que ser seguido, se um caminho é aquele que tem que ser abandonado, quando a gente tem a mente de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa, Senhor, de estarmos aqui em comunhão com o Senhor e com o Teu corpo. Ó Senhor Jesus, que a Tua presença nas nossas vidas seja perceptível, Senhor, em tudo que fazemos, falamos, pensamos. Não nos deixe, eu te rogo mais uma vez, entregues aos nossos próprios pensamentos e desejos. Pelo contrário, Senhor, a cada dia sejamos transformados pela Tua palavra, pelo Teu poder, a imagem e semelhança Tua, Senhor Jesus. Ajuda-nos a andar como o Senhor andou. Ajuda-nos a pensar como o Senhor pensa, Senhor. A ver como o Senhor vê. Não nos deixe, eu te peço, Senhor, mas que o Senhor esteja nos guiando como ovelhas do Teu rebanho. Obrigado mais uma vez, Senhor, por essa noite. Te apresentamos essa comunidade, te apresentamos, Senhor, o culto de quarta-feira, que segundo a Tua boa vontade será realizado agora às quartas-feiras. Isso só depende de Ti, não depende de nós.
pois nós não podemos prever nenhum segundo que está diante de nós, quiçá um dia ou dois. Mas conforme o teu direcionamento, Senhor, nos ajuntaremos para aprender de Ti as quartas-feiras agora à noite. Que o Senhor possa nos abençoar e continuar nos guiando, Senhor, para que tudo que viemos a fazer ou deixar de fazer não venha da nossa mente, mas venha da Tua inspiração e seja o Teu guiar em tudo aquilo que fazemos, Senhor. E seja uma evidência clara de que fomos alcançados e que agora não mais vivemos para nós mesmos, mas vivemos para aquele que nos salvou, Cristo Jesus, nosso Senhor. Que seja assim a nossa vida, Senhor, pois essa é a vida que vale a pena ser vivida. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Aleluia! Glória a Deus.